Caros espectadores da 7ª Mostra de Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Marina Oliveira Daniel, estou aqui para compartilhar com vocês os dados e resultados da pesquisa que eu desenvolvo no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação da professora doutora Yara Antunes de Souza. É uma pesquisa que não tem co-orientadores ou colaboradores. O título do meu projeto, que é o tema da minha pesquisa, é Autonomia existencial das pessoas com deficiência mental nos cartórios, diretrizes para verificação extrajudicial da capacidade civil das pessoas diretamente pelos notários e registradores. Na minha pesquisa, eu tenho por objetivo responder o seguinte questionamento. Considerando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei que entra em vigor em 2017, prevê a plena capacidade civil das pessoas com deficiência para a prática de atos existenciais, mesmo as que estejam sob curatela, existem ainda hipóteses de recusa lícita à prática do ato existencial no âmbito extrajudicial? Se sim, quais são os fundamentos que poderiam servir de base para essa recusa à prestação do serviço às pessoas com deficiência? Bom, em relação aos meus objetivos, eu tenho como objetivos específicos apresentar o estado da arte da proteção dos direitos das pessoas com deficiência, com o estudo dos dispositivos legais relacionados à nova teoria das capacidades, que é inaugurada pela legislação que entra em vigor em 2016, e também da literatura especializada no assunto. Outro objetivo é estudar as 27 consolidações normativas extrajudiciais que regulamentam o serviço extrajudicial nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal e fazer uma análise comparativa dessa legislação com a legislação ordinária e ainda apresentar decisões judiciais dos tribunais superiores, STF e STJ, e as decisões judiciais administrativas do TJ de Minas e do TJ em São Paulo sobre o tema. E, por fim, discutir qual é o critério para a verificação da capacidade civil que mais protege a autonomia existencial das pessoas com deficiência. E faço esse questionamento com base nas alterações legislativas que aparentemente diminuem a importância do discernimento nessa verificação e aumentam a importância da manifestação mecânica de vontade das pessoas com deficiência. Meu objetivo geral é formular um procedimento juridicamente adequado e materialmente execuível que possa ser utilizado pelos notários e registradores na verificação caso a caso da capacidade civil das pessoas com deficiência mental que comparecem aos cartórios. Ou seja, a ideia da minha pesquisa em linhas gerais é construir uma diretriz para o correto acolhimento dessa pessoa com deficiência que tem que ter a sua autonomia amplamente respeitada, mas também com a atenção máxima do registrador às situações de possíveis fraudes contra essa pessoa. Bom, a metodologia, minha pesquisa, ela é essencialmente teórica, de abordagem qualitativa, fazendo a pesquisa e análises bibliográficas e documentais, um viés interdisciplinar conectando vários saberes do direito, incluindo o direito civil, notarial, registral, processo civil e o biodireito. A pesquisa não conta com nenhuma fase empírica e pertence às vertentes jurídico-dogmática e jurídico-social, porque busca dar ao problema uma solução de acordo com a dogmática interna do direito, mas também dá ali uma conotação, uma nuance de preocupação social com a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência na prática. Bom, em relação aos resultados, pessoal, minha pesquisa acabou de passar pela qualificação no mestrado, eu e minha orientadora ainda não temos conclusões definitivas sobre o tema, mas tem alguns resultados parciais que eu acho interessante compartilhar com vocês. Por exemplo, na pesquisa de doutrina, nós vimos posições muito conflitantes. As pessoas que entendem que, caso o registrador tabelião desconfie da falta de discernimento, ele tem que praticar o ato, considerando a afirmação da plena capacidade civil da pessoa com deficiência para tanto, e outros dizem que não, ele ainda tem que fazer uma investigação do discernimento, para, assim, conseguir conferir uma validade jurídica a esse ato pretendido. As divergências são muito grandes, principalmente quando se trata de uma pessoa sob curatela. Na pesquisa dessas normativas extrajudiciais dos estados, nós encontramos dispositivos que, no geral, fundamentam, dão substrato a uma atuação mais cautelosa do registrador e notário, autorizando-os a fazer uma pesquisa, uma investigação mais minuciosa sobre a presença do discernimento, não se contentando com a mera manifestação da vontade. Também foi um resultado encontrado parcialmente nas pesquisas de decisões jurisprudenciais, principalmente as administrativas,
posto que os tabeliões e registradores não foram penalizados por atuarem com excesso de zelo na condução desse processo coletivo de testemunhas, a exigência de atestados médicos, etc., mas foram penalizados pela falta desse zelo. Todos esses resultados parecem levar à conclusão de que o discernimento ainda continua sendo muito importante e precisa ser analisado na hora da colheita da manifestação de vontade das pessoas com deficiência. Em relação a essa relevância dessa pesquisa, bom, eu acredito que essa formulação de bases teóricas para formular o procedimento adequado para a colheita de manifestação de vontade da pessoa com deficiência é usar o conhecimento acadêmico a favor da criação de mecanismos que reconheçam a autonomia dessas pessoas, a aptidão que elas têm de gerir suas próprias vidas de acordo com suas crenças. Isso é fundamentalmente importante para essas pessoas que formam um grupo historicamente marginalizado, muito segregado e invisibilizado, principalmente no âmbito dos cartórios, porque no país nós temos mais de 14 mil cartórios e às vezes eles são o primeiro contato da pessoa com deficiência com o Estado em sentido amplo. Então, nós temos que melhor compreender qual é o papel e qual pode ser o papel dos tabeliões e registradores nesse processo de promoção dos direitos e autonomias das pessoas com deficiência, claro, tentando identificar sempre qual é o limite entre a cautela e a discriminação. Eu agradeço aqui à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. A minha pesquisa ela não conta com nenhum tipo de fomento, nenhuma agência financia, e eu estou aqui participando da amostra na qualidade de voluntária. Muito obrigada e até mais.